E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Geralmente eu passo por aqui para fazer vídeo de react, né? E sobre desenho, anime, personagens, né? As músicas. Mas hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Né? Tô gravando da câmera do celular dessa vez, geralmente eu gravo do notebook. Mas eu fui tocado por Deus de uma maneira, diria um tanto quanto que me incomodou. Né? Eu precisava compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos e eu queria ler um versículo para poder falar sobre aquilo que eu vim falar nesse vídeo. Né? Antes de eu ler, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, por favor, que se inscreva, ative o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo e clica no joinha, no gostei aí que vai me ajudar bastante também e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Vamos lá. O que eu vou ler, na verdade, está escrito em Mateus capítulo 4. É a tentação de Jesus Cristo, que diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, por que eu li esse versículo para vocês? Eu poderia continuar lendo ele aqui. Ele é bem extenso, na verdade. Tem mais coisas que Jesus falou para o diabo. O diabo falava uma coisa e Jesus rebatia com a própria palavra de Deus. O diabo falava com a palavra de Deus. Jesus rebatia com a palavra de Deus. Mas por que eu li esse versículo? Para falar justamente sobre o deserto, né? O deserto que Jesus passou. Muitas vezes a gente quer levar a vida de uma outra pessoa, tá? A gente às vezes, por exemplo, tem um ídolo, uma pessoa que a gente gosta, de repente uma pessoa gosta de um jogador de futebol, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Cristiano Ronaldo, sei lá, Messi, Neymar, não sei. Não sei qual é a pessoa que você gosta. E às vezes você quer ser igual a essa pessoa, né? Muitas vezes até em oração você pede para ser igual a alguém da Bíblia. É um exemplo, você lê a Bíblia e você ora, quero ser como Davi, quero ser como o próprio Jesus. Só que, vem cá, você está preparado para passar pelos processos que essas pessoas da Bíblia passaram? Já parou para perguntar isso para si mesmo? Que às vezes você quer ser parecido com alguém, mas esse alguém passou por processos que você não passaria. Porque cada um tem a sua forma, cada um tem um processo onde Deus coloca ela para ela passar. Por exemplo, eu muitas vezes me questionava sobre diversas coisas. E aí me veio o baque, né? Como todo mundo já sabe, eu fiquei internado, eu fiquei entre a vida e a morte na UTI. Tive uma doença que, por incrível que pareça, é uma doença rara, segundo os médicos. Logo comigo, que nunca tive nenhum problema de saúde, mas aconteceu comigo. E por que comigo? Muitas vezes eu me perguntava isso. Por quê? Por que Deus? Por que comigo? Porque era comigo que tinha que acontecer. Eu tinha que passar por esse processo. Eu sou casado, poderia acontecer com a minha esposa? Poderia, mas foi comigo. Por quê? Porque Deus me colocou nesse processo. Entenda uma coisa: quando você passa por um deserto, como o exemplo de Jesus, talvez você não passaria pelo mesmo deserto que Jesus passou. Talvez você aceitaria as propostas que o diabo fez. Porque aquele processo não era para você passar. É a mesma coisa que eu estou comentando sobre mim no hospital. Eu passei, claro que eu passei reclamando, claro que eu passei triste, claro que eu passei chorando, claro que eu passei com medo. Mas depois que você passa por tudo isso, você começa a analisar, né? Você começa a analisar, como eu estou dizendo aqui, por que eu? Eu passei por tudo isso porque Deus quis, foi simples assim. Deus quis que fosse eu. E por que Ele quis que fosse eu? Hoje, eu vejo que depois que eu fiquei internado, quando aconteceu isso comigo, quando eu fiquei realmente internado, meus familiares oraram,
amigos meus oraram, eu acredito que tem amigos meus que pode até ter dobrado o joelho e falado com Deus pela primeira vez na vida, não sei, eu não conheço a vida dos meus amigos tão intimamente assim para saber se eles falam com Deus ou não, mas só o fato de saber que um amigo meu orou por mim, isso já fez ele ter um contato com Deus. Então, assim, a minha mãe começou a ir mais para a igreja, a minha esposa fez campanhas, a minha esposa fez votos, a minha esposa fez um monte de coisa na igreja. Que eu posso dizer, as pessoas se aproximaram mais de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu passei por tudo isso, talvez para Deus alcançar outras pessoas através da minha vida. Como também acontece com muitas pessoas de passar pelo que eu passei, estar num hospital e morrer. Mas por que morreu? Porque Deus quis assim. E muitas vezes a pessoa questiona por que ele morreu. Por quê? Porque Deus quis assim, porque era a hora daquela pessoa. A minha não era ainda. E eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na minha vida e na sua também. Às vezes você está passando por alguma situação difícil, às vezes você está passando por uma guerra, uma luta que você às vezes pensa que não tem nem jeito. Você questiona por quê, por quê, por quê. Coloca uma coisa na sua cabeça, vou repetir. Você tem que passar por esse processo, porque isso vai fazer você crescer lá na frente e ajudar outras pessoas. Assim como eu passei pelo que eu passei, eu tenho certeza que eu cresci muito. Uma coisa que eu parei de fazer foi ficar questionando o tempo todo. Claro que eu sou ser humano, eu erro. Óbvio que eu ainda questiono algumas coisas por teimosia, mas depois eu paro e reflito, eu falo, poxa vida, Deus me tirou de um hospital. Então, por que eu estou questionando alguma coisa que está acontecendo na minha vida? Eu tenho que passar por isso, então eu vou passar calado, eu vou passar quieto, esse é o meu deserto. Eu vou enfrentar esse deserto. O meu deserto ninguém vive, quem vive sou apenas eu. Da mesma forma que o deserto que você passa, é só você que vive, outra pessoa talvez não passaria como você não passaria no deserto dela. Entendeu? Então, isso é o que eu queria deixar registrado aqui para vocês. E Deus abençoe muito a vida de vocês aí, tá bom? Tamo junto.